com essas vidas e vivências. Tá? E aqui então ele se funde, né, em quase 200 anos de história, né? Tá? Então isso aqui representa não só um sobrado e uma casa, mas sim a evolução aí toda dessa cidade, que depois a gente vai descobrir também que tem um moinho logo em seguida, né? Então esse sítio ele vai ganhando essas dimensões, né? O moinho de trigo, e assim vai ampliando toda essa visão, tá? Então tomemos cuidado com os nossos sítios históricos, porque nós estamos a pouco passo de perder mão desses conjuntos, tá? E aí, dentro desse material, estudar também esses saberes, fazeres, as técnicas todas, para conhecer a comunidade que vivia lá. O que adianta a gente saber os sítios históricos e não saber o que acontecia naquele sítio, né? Acho que uma crítica interessante é Paraty, né? Hoje Paraty está lá como um grande cenário, até acontecendo o Descascarati, né? Porque pintaram com tintas inapropriadas ali, e hoje você está sofrendo ali um processo de expurgação da vila, né? da vida cotidiana daquelas pessoas, e forçando até a trocar revestimentos tradicionais por revestimentos modernos. Quer dizer, está ficando ali um grande cenário. Eu acho que agora já o IPHAN já deu uma segurada também nisso e começa a trabalhar com as técnicas tradicionais, os valores e tal, porque isso estava acontecendo não só em Paraty, em vários outros locais aí, né? Olinda a gente conseguiu dar uma segurada também, né? Com essa invasão dos materiais, com essa invasão do mercado, né, de restauro, acaba matando as pessoas e acaba matando a própria cidade, tá? Vai asfixiando ela. Bom, aqui mostrando um pouco mais, né, de Santana do Parnaíba, dessa intervenção que começa numa casa, vai para a igreja e te leva então depois para o próprio conjunto, indo até a cidade rural, tá? Isso tudo foi incorporado pelo Júlio Abbe nesse grande mostruário aí, tá? E aí essa relação com o rio, a relação aí com a paisagem, né? As casas, seus casarios. E hoje eles já estão sofrendo muito, principalmente o pessoal da cultura, com a especulação que está entrando lá, trocando as suas portas, trocando as janelas, né? Trocando a pintura, e ela está perdendo a sua história. Não é porque a casa é bonitinha que ela vai ali, quer dizer, o que tem por trás daquela casa, né? Tem uma taipa, quem fez essa taipa, né? Onde estão essas pessoas hoje? Então, se a gente conseguir entender e trazer isso, aí sim eu acho que um conjunto histórico fica completo, né? E não só as paredes. Quer dizer, o que estamos fazendo aí pela preservação de todos os conjuntos? A preservação do conjunto e uma preservação individualista. O conjunto é uma sociedade, né? Esse conjunto da sociedade não é a mesma. Vocês concordam comigo? Não é a mesma. Mas ela é uma sequência delas, né? E o que está acontecendo é o rompimento, né? O que está acontecendo é uma quebra. Não está acontecendo mais a relação do que a gente fala que é aquela passagem ao lado do fogo, né? Aquela relação do sentimento por aquela cidade. Então a geração antiga não está conseguindo mais passar essas atribuições para a geração nova. Então realmente está tendo rupturas graves, tá? Dentro desses conjuntos históricos. Uma das coisas que a gente pode falar, inclusive lá de Olinda, voltando a falar, porque a gente está trabalhando muito lá, né? Inclusive nós estamos lá com uma unidade com duas profissionais altamente competentes lá, a Flávia e a Magda, estão liderando lindamente os trabalhos que estão sendo feitos lá de apropriação, voltar a assoprar o coração das pessoas, né? Os grafiteiros estavam invadindo um espaço que a gente conseguiu convencê-los a fazer uma grafitagem a cal e nos locais permitidos, tá?
as pessoas estão voltando a pintar suas casas de cal, porque tem a mesma temperatura e a mesma textura da nossa pele, quer dizer, fazia parte do processo essa casa transpirar, né? Então lá a gente está conseguindo passar isso, e tá um trabalho bem bacana, justamente para não acontecer o que? Os apagamentos, tá? E a própria precariedade das cidades. Quantas cidades a gente não vai no interior que eles estão simplesmente apagando? Você vai para Rio Claro, você tem 2 ou 3 prédios onde tinham vários casarios e o resto é estacionamento. Quer dizer, derruba-se tudo para fazer estacionamento, né? Novo programa. Mas eu não sei se isso pode ser considerado conjuntos, né? Ou se tem algum valor que vai ser levado para as gerações futuras. E aí, contando um pouco dessas experiências, vamos falar um pouquinho da percepção através da zeladoria. Depois de 30 anos restaurando os objetos, a gente percebeu que só isso não dava conta. A gente coloca milhões e milhões no restauro de um único elemento, né? Um teatro, um cinema ou uma igreja, e as pessoas não têm relação com elas mais. Isso acho que o Luiz Fernando vai poder falar um pouco também, de quantos milhões são gastos, né, em restauro. Depois de 5 anos, como é que estão essas obras? Se não tiverem, pior. Veja aqui, né, vamos dar alguns exemplos, podemos dar alguns exemplos? Não. Bom, não precisamos dar, não, vai, todo mundo sabe. Que foi feito com tanto carinho, tanta afeição, e simplesmente abandonados. Então o restauro nós vamos falar em administração. Ixi, já estou com o tempo esgotado, fala rápido. Restauração nós estamos falando em administração de perdas, tá? E o que a gente não pode ter mais é isso. Então a gente foi buscar uma relação onde as pessoas tivessem a vontade de cuidar daquilo. Por isso que a gente deixa de falar em restauração e vamos falar em zelo. Zelo, amor e afeição. E convidando quem para trabalhar com essa estrutura do patrimônio histórico, né? A estrutura, a ossatura do patrimônio histórico são os órgãos de preservação, o IPHAN principalmente, né? Quer dizer, ele é a espinha dorsal, sobre ele que está todo o corpo. E depois você tem aí esses mecanismos todos que são os nervos, né? O tombamento, a educação patrimonial. Mas como é que está hoje esse corpo? Para mim e para muitos, está com escoliose, cifose, não está aguentando mais o peso da estrutura do patrimônio. Então a gente vai ter que trabalhar com o quê? Com essa musculatura que na verdade são as pessoas, né? Aquela mesma que atribui os valores, tá? Então aqui o objeto não pode ser individual, ele tem que ser em conjunto, tá? Tem que ser visto como um todo. Isso aqui é o restauro do Chateau d'Eau, mais 5 minutinhos eu acabo, tá? Senão eu fico falando aqui por um tempão. Esse aqui era o objeto de intervenção na cidade lá de Cachoeira do Sul, no Pampa Gaúcho, aonde você tinha todo um complexo da cidade junto, né? Você tinha o paço, você tinha a igreja, e isso foi entendido lá por eles, quando a gente começou a fazer esse restauro, não só o material, mas o simbólico, quem fez, para que fez, como fez, né? Convocando a população toda a participar desse processo. Então, estava desse jeito e ficou aqui com as cores que ele era vestido no seu, né, na sua utilização pelaquela civilização que o criou, né, tá? Então isso aqui é um pouco do conjunto antes dessa intervenção e aqui depois da intervenção. Integrou, porque a equipe de restauro também aqui do museu começou a fazer as prospecções, começou a ver o porquê desses tons ocrisantes, porque só tinha esses tons na cidade, não tinha outro, não tinha o cinza, não tinha o concreto, né? E aí ficou muito interessante o conjunto, tá? Então, levar essas ideias, né, de se trabalhar não só o objeto, mas também todo esse conjunto e esses valores. Isso aqui são as oficinas que a gente fez lá com a comunidade, né, mostrando então como ele era feito de argamassa de cal, pintura a cal. Então todos participaram desse processo e hoje virou um polo de irradiação. Hoje já está sendo restaurados outros locais da cidade, justamente para eles retomarem pelo menos a ideia do conjunto arquitetônico, tá? Ou do conjunto histórico. Então, sob a ótica da zeladoria, ele vai ser sempre um conjunto, tá?
não só o conjunto dos bens materiais, mas também o conjunto das relações humanas e principalmente o homem dentro desse processo. Uma cidade viva e não mais uma cidade morta. Tá? Então, acho que, acabando já aqui, só esse texto último, né, uma matéria publicada, onde Carlos Drummond imagina aí Ouro Preto pegando fogo e incendiando, né? Não tem mais, não se vê mais como um conjunto. Bom, acho que era esse recado que a gente queria passar, uma indignação de como é que estão os nossos conjuntos nessa administração. É claro que nós temos exemplos perfeitos, né? Administração bacana, a gente pode ver na Bahia, mesmo no Rio de Janeiro, alguns conjuntos, no Nordeste, mas a maioria e a grande maioria dos nossos conjuntos que representam a sociedade está sendo perdida. E agora está na mão de vocês como é que a gente vai olhar e como é que vai tomar conta desses conjuntos históricos. Agradeço. Obrigado, Antônio, pelas palavras e pelas colocações. Interessante essa abordagem da zeladoria, né? Não só a questão de tombamento e de restauração, mas essa construção dessa consciência, né? Que o Antônio nos traz aí como